Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite também para os irmãos que vão nos acompanhar pela internet, através do canal do YouTube da Casa do Caminho. Como foi mencionado no início, é uma alegria estarmos aqui novamente para falar do Evangelho de Jesus, para falar da doutrina espírita. E com um tema tão relevante, nós que no início do ano sempre temos aquele ensejo de mudança, de melhoria, de muitas vezes fazer coisas que nós planejamos fazer no ano anterior e não conseguimos. Então é muito comum nas casas espíritas, nos centros religiosos em geral, inclusive até trazer temas relacionados com o ano novo. E o nosso tema de hoje, embora o nome seja Cuidar do Corpo e do Espírito, nós podemos dizer também que é um tema que cai muito bem nessa época do ano, porque quando nós falamos de cuidar do corpo e do espírito, nós estamos falando de cuidar do ser. E se nós somos espíritos encarnados em um corpo e vivendo cada dia, o cuidado ele precisa ser integral, ele precisa ser diário. E muitas vezes essa fala, quando nós trazemos só para a questão do começo do ano, para a questão da mudança que precisamos fazer, a gente tende a colocar num momento muito específico. Talvez a gente comece e não conclui, ou talvez a gente deixe para começar no carnaval, porque fala no início do ano, mas diz que no Brasil começa depois do carnaval. Muitas coisas a gente deixa para fazer na segunda-feira e aí vai passando e acaba que não faz. Nós vamos ver com o nosso tema de hoje, pessoal, que cuidar do corpo e do espírito precisa ser algo contínuo, precisa ser algo constante, e assim a gente consegue ser o verdadeiro espírita, que é colocado também no Evangelho segundo o Espiritismo, como aquele que consegue melhorar-se, nem que seja um pouco, a cada dia. Esse item 11 do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, é o mesmo capítulo que fala do homem de bem, é o mesmo capítulo que fala do bom espírita, é o mesmo capítulo que fala no item anterior sobre só um minuto, o Evangelho aqui, sobre a perfeição, de uma forma geral, trazendo falas também do Evangelho, sobre o grupo da página, mas enfim, esse é o último item. Então, depois que fala para nós a questão do Espiritismo, em termos de o que é ser espírita, o que é o homem de bem, a última coisa, porque lá no homem de bem vai trazer para nós um tanto de características, a última coisa é cuidar do corpo e do espírito, é o último item do capítulo Sede Perfeitos. Bom, o Espiritismo, pelo contrário de muitas outras doutrinas, de muitas outras religiões e filosofias, ele tem uma característica fundamental que nos ajuda muito no entendimento do Evangelho e também nas questões que sempre afligem a nossa vida. Ele tem uma característica de trazer amplitude, de não trazer as coisas fragmentadas, mas de unir as coisas. Inclusive na questão 597 do Livro dos Espíritos, os Espíritos vão dizer para nós que do átomo até o arcanjo, todos na mesma lei de atração, mostrando para nós que tudo no universo se interliga de alguma forma. Então não tem como a gente tratar das coisas separadas, e o Espiritismo traz para nós de uma forma muito bonita esse conjunto de coisas. Quando nós falamos de corpo e espírito, trazendo aí para o meio religioso, várias doutrinas pensam na questão da espiritualidade, da conexão, e até tem uma justificativa, muitas vezes, por não entenderem a dimensão espiritual, não entenderem as questões espirituais, como no Espiritismo nós temos a oportunidade de conhecer, acaba que traz de uma forma separada. Então, muitas vezes, quando nós falamos de espiritualidade, nós estamos falando, trazendo de outras religiões aí, fazer uma prece, frequentar a igreja, ou seja, o templo que for, não fazer o mal, porque no futuro vai ter uma pena, ou vai ter um gozo, dependendo do que fez. Então a gente pensa separado, e quando fala do corpo, inclusive tem religiões que trazem o corpo como se fosse algo pecaminoso. Algumas não aceitam, inclusive, que Jesus tenha nascido pelas vias corporais, pelas vias orgânicas, E o Espiritismo deixa muito claro para nós, Emmanuel, inclusive no livro
viajou, ele vai trazer uma mensagem para nós sobre o corpo físico, falando que foi através do corpo físico que Maria de Nazaré trouxe para nós a maior luz do mundo. Então, vejam a diferença, né? Enquanto algumas outras doutrinas até condenam o corpo como se fosse algo relacionado com o pecado, ou só com o materialismo, a doutrina espírita já tem esse cuidado de trazer para nós como algo sagrado. E é isso que o espírito Jorge vai dizer para nós nessa mensagem, que foi psicografada em Paris no ano de 1863, quando ele começa para nós falando assim: consistirá na maceração do corpo a perfeição moral? Quer dizer, em maltratar, em castigar o corpo, até por causa dessa visão. Inclusive tem outro texto, né, no Livro dos Espíritos, trazendo para nós sobre o verdadeiro silício. Algumas religiões, né, a religião católica especificamente, como uma maneira de penitência, a pessoa pecava, aí tinha um instrumento que chamava silício, era uma correia com espinhos que a pessoa amarrava na coxa, na região da perna aqui, e quando ela fosse com os espinhos voltados para dentro, e quando ela fosse para fora, perdão, quando ela fosse andando, ia arrastando aquilo ali como se fosse um castigo, como se fosse uma penitência por um pecado muitas vezes moral, né? E aí trazendo uma penitência para o corpo, achando que ali estava expiando o pecado. E os Espíritos vão trazer para nós que o verdadeiro silício, na verdade, são sacrifícios que a gente faz para a nossa melhoria íntima e também para o auxílio ao próximo. Esse é o verdadeiro silício, né? Não tem como nós melhorarmos ou redimirmos de pecados relacionados às questões morais apenas no lado material, tá? Então começa com essa indagação, não vou ler o texto todo, mas aí ele traz para nós um raciocínio interessante. Dois sistemas se defrontam. O que tem por base o aniquilamento do corpo, ou seja, é só a alma, é só o depois, eu posso prejudicar o corpo, eu posso fazer sacrifício, eu posso fazer penitências, eu posso fazer coisas em geral que vão danificar meu corpo se o benefício for para a alma. Tem esse tipo de pensamento. E tem os dos materialistas, que pensam só na vivência no corpo físico e esquecem do espiritual, que nós vamos ver inclusive que é o mais importante. A doutrina espírita então vem para unir esses dois conceitos, corpo e espírito, e trazer para nós esse cuidado necessário em um sistema único, em um sistema dependente um do outro e não como em coisas separadas. A Nádia falou para nós aqui no início, né, que a gente falaria resumidamente sobre saúde, e é uma verdade isso, porque até a Organização Mundial de Saúde dos anos depois de 2010, já nesse novo milênio, numa definição mais abrangente de saúde, a OMS coloca saúde como o bem-estar físico, mental, social e espiritual. Vejam, nada relacionado com religião, mas reconhecendo essa dimensão também espiritual. Então a saúde engloba, né, a definição de saúde num conceito mais amplo, engloba para nós também o bem-estar espiritual. Gente, quando nós falamos de cuidar do corpo e do espírito, nós precisamos primeiro entender, né, o que é o corpo e o que é o espírito. Talvez para nós, na doutrina espírita, já seja algo um pouquinho mais desenhado, algo que nós já temos uma consciência, mas nós vamos perceber que isso, até à luz do Evangelho, traz para nós uma dimensão que muitas vezes nós não chegamos. Antes de começar, eu acho que não, mas eu gosto de perguntar: tem alguém que está assistindo uma reunião pública pela primeira vez? Não, né? Aqui acho que todos já participaram. Mesmo assim, pessoal, se tiver algum conceito, alguma coisa que a gente trouxer que não ficar claro, é muito aberto, tá? A participação e também o aprendizado, é um aprendizado mútuo, né? Quando nós falamos, então, gostaria de falar primeiro do espírito, né? Porque é a parte mais importante. Nós vamos ver isso lá no final.
Mas o espírito já é mais simples, não é mais simples da gente entender, mas pelo menos da gente definir, tá? E o corpo, embora nós estejamos encarnados e sabemos o que é o corpo, muitas vezes a gente não aprofunda no corpo, não entende muito bem. Então, vou gastar um tempinho maior com o corpo do que com o espírito. Os dois são importantes. No fim das contas, é o espírito que vai ficar puro, nós sabemos disso. Mas eu acho que muitas vezes a gente não valoriza esse instrumento que nós temos, que é o corpo físico, então nós vamos adentrar um pouquinho mais nele. Vamos começar falando então sobre o espírito. Se eu perguntar o que é o espírito, o que vocês me responderiam? O que é o espírito? Nós somos espíritos. O que é o espírito? Isso é um objetivo muito claro, viu, gente? Porque nós somos espíritos, nós temos corpo, mas muitas vezes na hora de definir, né, embaralha. O que é o espírito? Allan Kardec fez essa pergunta no Livro dos Espíritos. A questão 23, ele faz exatamente essa pergunta. O que é o espírito? Lá, nesse primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, na questão ali 23, está falando no sentido amplo de espírito, não na individualidade do espírito. Então, a resposta que os espíritos desencarnados dão para Allan Kardec é: o espírito é o princípio inteligente do universo. E aí nós podemos entender de duas formas esse princípio inteligente. De uma maneira geral, e aí nós podemos dizer o espírito com E minúsculo, um substantivo geral, denominando o que é espírito. E nós temos também o espírito com E maiúsculo, já voltando para a identidade espiritual que cada um de nós temos, como seres únicos, espíritos únicos, então também tem essa identidade. Quando nós falamos do conjunto do sistema encarnado, o espírito é a parte inteligente que coordena as ações. E quando nós falamos do espírito, E minúsculo, de uma forma geral, ele é o princípio inteligente do universo. E na doutrina espírita, nós vamos aprender também que todos nós somos espíritos criados, simples e ignorantes. A simplicidade, ela vem, inclusive, em termos de estrutura, e aí nós temos, então, a figura do princípio inteligente. O que é o princípio inteligente? O princípio inteligente, como o nome diz, é um ser, né? é um elemento, melhor dizendo, que ele vai evoluindo e habitando desde o reino mineral, pedrinhas, terra, desde o reino mineral, ele já começa a habitar até o reino animal. Então, o princípio inteligente é a primeira coisa, é o início do espírito. Habita no reino mineral, ali ele aprende as interações mais simples, quando nós falamos das interações químicas, né? Um mineral ele não tem vida, então o princípio inteligente ele está ali aprendendo apenas ligações, aproximações, mas não tem fluido vital. Allan Kardec, no capítulo 1, também vai falar para nós sobre isso. Ele separa, né, entre seres inorgânicos, que são esses que não têm vida mesmo, pedras, né? O melhor exemplo, e depois os seres orgânicos. Aí o princípio inteligente, depois do reino mineral, ele vai para o reino vegetal, plantinhas, né? E lá ele dá um salto evolutivo. Isso é um salto evolutivo do reino mineral para o reino vegetal. Que o reino vegetal já tem vida, então tem fluido vital, tem respiração, tem reprodução para perpetuar a espécie, tem metabolismo. Então ali o princípio inteligente já começa a aprender uma gama de coisas, né? Na respiração das plantas, nós temos a fotossíntese, que é o princípio inteligente, já treinando, aprendendo. André Luiz vai falar isso para nós lá no livro Evolução em Dois Mundos, no primeiro capítulo também. O princípio inteligente já aprendendo o processo respiratório, e no espírito, né, encarnado, aí corpo humano, a nossa respiração, de uma forma muito simplificada, né, o passo inicial é o inverso da fotossíntese das plantas. Depois,
o princípio inteligente do reino vegetal vai para o reino animal. E lá ele começa a aprender início de sentimentos. Os animais eles começam a ter raciocínio limitado. Então, nosso cachorrinho aprende onde que é a vasilha de comida, a hora que ele tem que comer. Ainda são muito guiados pelo instinto, mas eles sabem a hora que a gente vai sair. Se a gente balançar a chave da porta, eles já entendem. Eles começam a ter lances de raciocínio, né? Então, o animal já é outra evolução do princípio inteligente. E eles começam a ter também início de sentimento. Principalmente os animais domésticos, né? Se a gente fala com eles de uma forma mais ríspida, eles já abaixam a cabeça, já fica tristezinho. Se a gente brinca, eles já ficam felizes. A gente vê até mudança de expressão, muitas vezes. Então, eles começam a ter pincelada de sentimento. E o último estágio deste princípio inteligente é o reino animal. Aí na questão 607 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, depois de dissertar sobre essa questão evolutiva e da criação, ele fala para os espíritos assim: então parece que a alma, né, essa mesma que habita outros seres, evolui e habita um corpo humano. E os espíritos respondem: é isso mesmo, né? É isso mesmo. E nós não devemos ficar com vergonha. Pelo contrário, é um mecanismo evolutivo muito bonito, desenhado por Deus, onde nós vamos aprendendo coisas. E quando o princípio inteligente habita pela primeira vez um corpo humano, no caso aqui no nosso planeta Terra, o nosso corpo, né, esse tipo de corpo que nós temos, o princípio inteligente, quando habita pela primeira vez esse corpo, ele já não é mais princípio inteligente. Ele passa a ser chamado de espírito. Então é por isso que na questão 23 os espíritos respondem que espírito é o princípio inteligente do universo. Simples, criado simples e ignorante. Simples em termos de complexidade, ignorante em termos de conhecimento, porque chegou nesse processo de humanização, algumas coisas nos diferem dos animais. O raciocínio dos animais que era limitado, o nosso é contínuo. Então, enquanto o animal espera a gente ir lá e colocar a comidinha para ele ir lá comer, ele pensa: tem que ir lá e comer. E age também, né, pelo instinto, as duas coisas conjuntas. Ele depende da gente para ir lá e colocar a comida para ele. Se a comida acabar por instinto, ele vai começar a caçar outras coisas. Mas ele, por exemplo, não vai comprar, né, a mesma ração que a gente compra no caso do cachorro, porque tem um limite ali do raciocínio. No nosso caso, não. Se a gente vai no supermercado e compra uma quantidade de alimento, de coisas que a gente acha que vai durar a semana toda. Aí você comprou na segunda-feira, quinta-feira acabou. Você queria que durasse até domingo. Aí você pensa assim: não, eu preciso comprar mais. Isso é o raciocínio o quê? Contínuo. Da próxima vez que eu for, eu vou comprar mais porque tem que durar mais. Ou então eu vou diminuir, vou fazer menos, se eu quiser que dure mais. Geralmente a gente compra mais, né? Primeira diferença então do ser humano. A segunda, consciência de Deus. Essa é uma das mais importantes. Saber que existe um ser supremo, criador de todas as coisas. E quem é ateu não acredita em Deus. Não acreditar é uma coisa, mas esse saber é intrínseco do ser humano. Está no inconsciente. E é até meio ilógico, né? Porque se algo não existe, então para que eu ficar brigando com as pessoas que creem? Se não existe, né? Não faz sentido. Isso tudo porque na mente do ser humano está descrita a lei de Deus, codificada a lei de Deus na mente de cada um. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está a lei de Deus? Está na nossa consciência, tá? Outra coisa que nos define então: tendo raciocínio contínuo, consciência de Deus, tomamos decisões, livre arbítrio. E aí, com essas três parcelas de coisas, vem a questão evolutiva moral. Se eu sei que tem a lei de Deus, se eu consigo pensar e tenho liberdade de escolha, aquele espírito criado ignorante em termos de não ter o conhecimento ainda, ele passa por conta própria a adquirir conhecimento, porque a evolução tem que ser de cada um.
Deus vai dar todo o suporte. Deus estabeleceu uma lei. As escolhas são nossas. E Allan Kardec pergunta, não seria mais fácil então se, em vez da gente fazer o mal, se Deus criasse um mecanismo para a gente evoluir? Nós somos seres tão especiais que Deus nos deu o livre-arbítrio e cabe a nós o mérito da nossa evolução. Aí aquele espírito ignorante começa a adquirir conhecimento. Como que isso se dá? É impossível em uma única encarnação. Inclusive as primeiras encarnações, a gente está na transição, do animal para o homem, é muito instinto, até desenvolver o raciocínio. Reencarnações. Capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 25, Allan Kardec pergunta aos espíritos: a reencarnação é uma necessidade ou um castigo? São Luís vai responder para nós que a reencarnação é uma necessidade para o espírito, é onde o espírito é colocado à prova e principalmente para desenvolver o livre-arbítrio, para ter possibilidade de escolhas e aprender a escolher certo. O objetivo. Escolher certo é o quê? Tornar-se espírito puro. Escolher certo é escolher de acordo com a lei de Deus. Espírito puro escolhe o que está na lei de Deus. Espírito impuro, muitas vezes, desvia da lei de Deus. Isso é o mal. O que é o mal? Tendo conhecimento da lei de Deus, eu escolho fazer diferente por conta própria. Então, o mal, para fazer o mal, é preciso ter também o conhecimento. Porque é só através do julgamento, do conhecimento, de saber causa e consequência, que pratica o mal. Uma criança pega um copo de vidro, Ela pega esse copo, joga no chão, o copo quebrou. É perigoso, pode machucar, não é bom, Já vai gastar dinheiro para comprar outro, porque precisa do copo. Primeira vez que a criança fez isso. Ela não entende ainda que existe a lei da gravidade, que vai atrair aquele copo e que ele não tem resistência mecânica, material, igual a do chão, e ele vai quebrar. Ela não entende. Aí a gente vai lá e orienta a criança. Não pode fazer isso, vai machucar, tal. Não pode pegar o copo e jogar no chão. Tá, foi a primeira orientação. Às vezes ela vai repetir e a gente vai insistir. Até que ela tenha consciência plena de que é ruim pegar o copo e jogar no chão. E ela vai lá e escolhe jogar o copo no chão e rir na sua cara, porque ela sabe que fez errado. A criança, gente, nós vamos falar que é o mal. Mas se a gente for falar do espírito ainda infantil, o que é o mal? É quando Deus já foi ensinando, já está na lei de Deus, a gente sabe que não deve fazer e faz. Aí, a reencarnação, que é uma necessidade, então, primeira resposta de São Luís: reencarnação é uma necessidade para o nosso desenvolvimento. Se nós vamos errando, cometendo mal, ela se torna um castigo. E lá faz uma comparação com a escola. No meu tempo que eu estudei, ainda tinha a temida bomba, A gente reprovava. Era reprovável, gente, não é melhor dizer. Se não soubesse o conteúdo, uma porcentagem mínima ali de 60%, recuperação, é mais uma chance. Aí com uma semana você tem que saber o que você não aprendeu o ano inteiro, muito difícil, de conseguir. Repete o ano. Gente, quando nós falamos de reencarnação, a escola é um exemplo perfeito, porque repetir o ano é chato. Primeiro, você vai ver um tanto de coisa, às vezes, por alguns motivos, a gente repete. Ou não aprendeu mesmo, esforçou, tem uma limitação, não aprendeu. Repete. Aí é o espírito que está em processo de desenvolvimento. Reencarna de novo, não aprendeu, tranquilo, reencarna de novo. Os professores vão ter até mais cuidado no próximo ano, e a vida vai ter mais cuidado na próxima reencarnação. Não vai ter muita prova, expiação, porque está em desenvolvimento. Agora imagine aquele
que tinha capacidade, aí ele teve preguiça, negligenciou, resolveu fazer outra coisa. Para esse que tinha plena capacidade de passar e foi reprovado, fica mais chato, né? A consciência fala assim: nossa, já era para estar lá no outro ano, vou ter que fazer tudo de novo, vou ter que aguentar a mesma professora, vou ter que ver essas coisas que eu estou cansado de ver. E muitas vezes na rebeldia, repete de novo, né? Porque vem a passada da rebeldia. Na reencarnação é assim também. E tem um outro agravante, né? Vai repetindo, repetindo, repetindo. Aí chega lá no ensino fundamental, repetiu tantas vezes que a turma, né, que estava com ele lá no início tem que mudar de escola, porque ela está numa série que não tem mais na escola. Aí você não vai ver seus amigos nem na sala do lado, porque eles estão numa outra escola, aqueles que começou a jornada. O que é isso? O mundo evoluindo, né? Nós estamos aí no mundo de regeneração. É uma turma imensa no nosso planeta Terra, preparando para habitar um planeta de regeneração. Só que aqui é o contrário, a escola fica e o que repete o ano sai, né? Não tem mais como ficar com aqueles que passaram na prova. Então a reencarnação acaba por tornar-se um castigo. Nesse sentido, quando nós falamos então de reencarnação, nós estamos falando deste sistema corpo-espírito. No mesmo capítulo 1 do Livro dos Espíritos, na questão 27, já quando Allan Kardec fala sobre espírito e sobre matéria, ele pergunta assim na questão 27: então podemos dizer que são dois os elementos que constituem o universo? Espírito e matéria? E os espíritos respondem assim: a esses dois junta-se Deus, o Criador Supremo de todas as coisas. Então, se nós quisermos descrever o universo em 3 palavras, nós podemos, com a questão 27 do Livro dos Espíritos. São 3 os elementos gerais: Deus, Espírito e matéria. O universo é composto disso. Quando nós vamos para o texto bíblico no Gênesis, capítulo 1, que descreve não só a criação do nosso planeta, mas também a criação do universo, nos primeiros versículos do capítulo 1, fala para nós sobre o Espírito de Deus pairando sobre as águas. E à luz do Espiritismo, essa água representa o fluido cósmico universal. Porque se nós observarmos, praticamente tudo na natureza depende da água, diretamente ou indiretamente. A mesinha de madeira ali, na composição dela, deve ter uma água superficial, o resto é madeira, mas precisou de água para a árvore que tinha madeira. Se nós falarmos das cadeiras de plástico, não tem água diretamente na composição, mas para produzir aquilo ali, precisou de água na indústria de termoplástico. Os operadores tinham que beber água, né? Então, água está em tudo. É como o fluido cósmico universal. O que é o fluido cósmico universal? É o fluido primitivo que é manipulado para a gente fazer tudo que existe de matéria. Toda matéria é manipulação do fluido cósmico. Tá? Isso representa a água, lá no Gênesis. E depois fala que e disse Deus que haja luz, e a luz se fez. Essa luz representa o Espírito. É só ler o primeiro capítulo do Evangelho de João, comparar com o primeiro capítulo de Gênesis. Lá fala dessa luz, que essa luz foi o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então compara essa luz com Jesus Cristo. E Jesus Cristo, questão 625 do Livro dos Espíritos, guia e modelo da humanidade. Então essa luz é o exemplo do Espírito mais perfeito que nós conhecemos. Então é Deus no início criando fluido cósmico e Espírito. Só Deus cria essas duas coisas. Só Deus cria fluido cósmico e Espírito. Depois o que vem de matéria são manipulações do fluido cósmico, e os Espíritos vão evoluindo ao ponto de contribuir com Deus na criação. Tá? Já no capítulo 2 do Gênesis,
versículo 7, fala assim: soprou Deus na narina do homem um sopro de vida, e esse tornou-se um ser vivente. Antes disso, formou Deus o ser humano do pó da terra, soprou-lhe nas narinas um sopro de vida, e esse tornou-se um ser vivente. Ali está falando para nós sobre reencarnação. O homem, pó da terra, corpo, sopro de vida, espírito. Na raiz da palavra espírito, que é pneuma, pode ser sopro, vento e espírito. A mesma coisa essa palavra representa. Então, quando Deus sopra nas narinas daquele homem formado no barro, nada mais é do que um espírito sendo, não é introduzido, né, mas um espírito ali se unindo àquele corpo e o homem tornando-se um ser vivente. Reencarnação. Se nós pegarmos então os três elementos gerais do universo, Deus, Espírito e Matéria, e o nosso corpo, o nosso sistema, né? Corpo, Espírito, nós temos os três elementos gerais do universo. Espírito é um, corpo, matéria, e Deus na consciência. É isso que o Espiritismo fala para nós. Cuidar então do corpo e do Espírito é cuidar dessa trindade santa que constitui o nosso sistema. Cuidar do corpo e do Espírito à luz da lei de Deus que está na nossa consciência. Tudo unido num sistema perfeito, criado por Deus. O Espírito, então, gente, é esse elemento que começa com um princípio inteligente, que vai evoluir, que vai se transformar em espírito puro até não ter mais a necessidade do corpo. E o corpo? O que é o corpo humano? Emmanuel vai trazer para nós como uma engenharia divina. Divina. Se nós observarmos grandes criações que a humanidade fez, né? Se nós pegamos grandes construções, pirâmides do Egito, Taj Mahal, Estátua da Liberdade, o quadro da Mona Lisa, a gente pensa, nossa, que coisas maravilhosas, né? As pirâmides do Egito têm um mistério, né, envolvido. Para o Espiritismo já não é tanto mistério, porque a gente sabe que os capelinos construíram, né, grande parte daquilo ali, e explica muito o fato de blocos de mais de 1 tonelada já fizeram a análise, né, da composição mineral e estima-se uma distância de pelo menos 1 quilômetro, em média de 1 quilômetro das grandes pirâmides, aquilo sendo arrastado, 1 tonelada, 1 quilômetro sendo arrastado, fazendo aquelas coisas daquele tamanho, enormes, né? Empilhadas, numa engenharia perfeita e um tempo de construção estimado de 20 anos. Tem gente que fala que foi extraterrestre que fez. Se nós observarmos o que os capelinos fizeram e tecnicamente não são da Terra, não é muito mentira, né? Quase que verdade, pode ser verdade sim, né? Mas veja, gente, o Espiritismo clareia nós para essas coisas. Mas eu estava falando da beleza, né, desses monumentos. Se a gente voltasse 200 anos atrás, né, Allan Kardec, quando ele estava lá, né, no início do Espiritismo, ele cita o telégrafo como um sistema inovador, né? Será que naquela época a gente imaginava que hoje teria a velocidade da internet, um e-mail chegando em segundos em outro lugar do mundo? Né, a velocidade das informações? Leonardo da Vinci chegou a pincelar o esboço da máquina voadora, mas não conseguiu colocar em prática. Será que há 200 anos atrás a gente imaginava que Santos Dumont, né, lá em 1908 ou 10, não lembro bem, mas início ali do século 20, inventa, né, algo mais pesado que o ar, que consegue sustentar voo? E hoje, em algumas horas, a gente consegue cruzar o oceano
para ir para o outro lado do mundo. Antes isso era feito por navios, né? A gente não imaginava isso, né? Tudo são mecanismos maravilhosos que a gente fez. Nenhum desses se compara ao corpo humano. Nenhum. Em termos de perfeição, complexidade, beleza, nenhum. Não há nenhuma criação humana que se compare ao nosso corpo. Por um motivo muito simples, foi criado por Jesus Cristo em comunhão direta com Deus, né? Quem quiser ver mais no livro A Caminho da Luz, logo no início, primeiro capítulo. Eu estou citando só os primeiros capítulos, parece que eu nem leio os livros todos. Tudo no primeiro capítulo. Mas está lá, no A Caminho da Luz, o Emmanuel fala para nós os ensaios assombrosos, os espíritos ali trabalhando diretamente com Cristo e experimentando, fazendo experiências para chegar nesse corpo humano que nós temos. Gente, nessa encarnação eu tive o prazer, né, de estar no ramo da ciência, mais especificamente na química. Quando nós falamos de reação química, é algo bem complexo, assim, da gente controlar as reações que não são naturais, né? Ir para um laboratório e controlar uma reação química para produzir uma coisa, para produzir plástico, por exemplo, né? Para produzir os produtos químicos aí que a gente tem, saneantes, medicamentos, são coisas complexas, que a gente precisa de cuidado, de aparatos, de equipamentos, de ficar de olho, de controlar a temperatura certinho, pressão. Muitas vezes tem que aumentar a pressão para a reação acontecer, fornecer energia, e tem vezes que a gente não consegue nem 90% de rendimento. Tem reações que com 50% de rendimento a gente dá graças a Deus e segue a vida, e o resto é subproduto, que é utilizado ou não, às vezes é resíduo. Se for utilizado é subproduto, se não for é resíduo. Mas a gente precisa produzir algo, né? E a gente aceita esse rendimento. E aí eu pesquisei, né? Eu sabia que o nosso corpo humano, alguns milhões de reações aconteciam. Mas eu trouxe aqui para nós em números, para eu não correr risco de falar bobagem. O nosso corpo humano estima-se que cada célula do nosso corpo humano processa 1 bilhão de reações químicas por segundo. Uma célula. O nosso corpo tem mais ou menos um pouquinho só, 37 trilhões de células. Esse sistema, o corpo que nós estamos falando. Vocês percebem a diferença de quando é alguém, né, quando somos nós controlando uma reação enquanto é Deus? Detalhe, né, essas reações que Deus controla, 100% de rendimento. Se o rendimento cai, significa doença. E a doença é um alerta, é um sinal que a gente precisa fazer alguma coisa para cuidar do nosso corpo. Quando nós falamos do nosso corpo humano, se a gente pega o nosso sistema circulatório, cardiovascular, sanguíneo, né, essas três coisas juntas, se a gente conseguisse desenrolar nosso sistema circulatório, vasos sanguíneos, artérias, veias, desenrolar isso tudo, dá um comprimento de 95 mil a 100 mil quilômetros. Para a gente ter ideia do que é isso, 2,5 voltas no nosso planeta Terra. Dentro do nosso corpo, em veias, artérias e vasos sanguíneos. Se a gente conseguisse desenrolar. E o nosso coração consegue bombear sangue por essa extensão quilométrica em 1 minuto. Não existe nenhuma bomba mecânica já produzida que se compare ao nosso coração, que bate cerca de 100 mil vezes por dia. E a gente imagina, né, aquelas pessoas que desencarnam com
85, 90, 100 anos, e esse coração batendo 100.000 vezes por dia, às vezes começa a falhar até por um desgaste natural, né, do próprio corpo mesmo, que vai ter um fim, né, vai ter um desencarne, mas 100.000 vezes por dia, tá? E o mais impressionante, né, a gente não precisa pensar para o nosso coração bater. É um movimento involuntário, comandado pelo nosso cérebro. É quase que instintivo. Outra coisa que é instintiva, o que é essencial para a gente sobreviver? O que é essencial para a gente sobreviver, para o nosso corpo sobreviver? Respiração, né? Processo da respiração, o essencial então é o oxigênio do ar. O processo de respiração é outra coisa involuntária. Não precisamos pensar para respirar. Quando Jesus fala que veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, não é só a vida espiritual, porque Ele já veio antes de nós mesmos, desse corpo nosso existir, e produzir esse corpo humano capaz de respirar e fazer o coração bater sem a gente precisar pensar. E a abundância, né, o oxigênio, que se ficarmos alguns minutos sem, é desencarne, né? Está no ar. Então a gente não precisa pensar para ter o essencial para viver. Quando a gente está soluçando, né, o povo fala assim: prende a respiração até quando você aguentar, que para. Tem vezes que para, tem vezes que não para, né? É você aguentar. E é isso mesmo. Por quê? A gente não consegue ficar segurando, prendendo ali o nosso nariz, impedindo a respiração até esgotar. Se o nosso cérebro percebe que está faltando oxigênio nas nossas células, ele manda um sinal e involuntariamente a gente tira a mão do nariz e respira fundo, porque precisa de uma quantidade grande de oxigênio, porque está acabando, então manda muito, né? Coisas que a gente faz e que a gente acha que não tem sentido, mas que é tudo desenhado por Deus. São só alguns exemplos, tá, pessoal, do nosso corpo humano. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, que tem muita coisa legal. O nosso cérebro. Nosso cérebro estima-se. Qual que é um computador bom aí com uma memória assim? Quantos gigas que é uma memória boa assim para armazenar muita coisa? Um topzão. De armazenamento. Não, 102, deve ser uns, sei lá, 200 tera. 200 tera. É. Tá. Que é muita coisa. É muita Um coisa. computador não tem. Um celular, uns 500 GB, é muita coisa, né? É o máximo. É o máximo. 512, né? 512. Não, tem de 1 tera também. O nosso cérebro tem a capacidade de armazenamento de 2,5 petabytes. Não tem a conversão em giga aqui não, mas é em torno assim, de milhares de gigas de armazenamento. Só para a gente ter uma ideia, daria para gravar 3 milhões de horas de vídeo em HD e armazenar no nosso cérebro. Só para a gente ter ideia, tá? E ele precisa de 20 watts de energia para funcionar, o equivalente a uma lâmpada de LED. Porque foi Deus que fez. Então é a máquina mais eficiente que existe. Não tem computador que se compare. No Japão fizeram um experimento uma vez para simular o cérebro humano. Eles precisaram de milhares de computadores da casa de terabytes para conseguir fazer em 40 minutos o que o nosso cérebro faz em 1 segundo. Foi o mais próximo que chegou. Porque nós estamos falando de um sistema feito por Deus. Gente, esse é o corpo, tá? Entre outras coisas, só alguns exemplos. Por quê? Às vezes a gente não valoriza e não tem dimensão do que é o nosso corpo humano. Agora, quando nós falamos do corpo humano, temos que tomar cuidado também com o mito, né, do corpo perfeito, porque à luz do Espiritismo, nem sempre o corpo perfeito vai ser aquele com todos os membros, com saúde plena. O corpo perfeito é aquele necessário
para nós desempenharmos as missões que nós precisamos fazer na nossa vida. E isso, inclusive, às vezes pode acarretar numa limitação física. Vamos supor uma pessoa que nasce com um problema ali, precisa fazer uma cirurgia, aí como sequela da cirurgia ele fica com uma diferença no tamanho das pernas. 2 centímetros, 2 e pouquinho, não impede de caminhar, não impede de fazer quase nada, mas impede, por exemplo, de prestar o concurso da Polícia Federal. Lá tem algumas coisas, né? E a gente pensa assim, nossa, que injustiça, né? Por que Deus faz assim? Imaginemos, gente, esse espírito que às vezes passou por diversas reencarnações, na área militar, aprendendo aquilo ali, passou por várias coisas, né? Relacionadas a essas atividades mais ostensivas, e agora ele vem com essa grande carga já de conhecimento, e é muito cômodo para ele. Talvez ele faria a prova, principalmente a prova física, o teste físico, passaria tranquilo se ele tivesse plenas condições, mas agora é hora de desenvolver outras coisas. E essa pequena limitação que impede talvez só disso, é que vai abrir espaço para ele aprender outras coisas. Então o corpo perfeito nem sempre. E o que precisamos saber é que cada um de nós tem um corpo perfeito para exercer aquilo que foi programado na nossa reencarnação. Nesse mito do corpo perfeito, a gente acha muitas vezes que cuidar do corpo é deixar o corpo bonito, né? Na década de 80, todo mundo, mas virou uma febre, né? No lado masculino, de querer ter o físico do Arnold Schwarzenegger. E aí ingerindo ali os hormônios, né? Que começavam a ser fabricados, muita gente tendo complicação por causa daquilo. Cirurgias de estética, puramente estética, as mulheres muitas fazem para ficar com a boca parecida com a da Angelina Jolie. E o nome já fala, é a boca da Angelina Jolie, para a Angelina Jolie. Um sistema de DNA que fez aquela boca para aquele corpo, para aquele espírito, né? Então, gente, muitas vezes a gente exagera nesse mito do corpo perfeito, tá? Não é só beleza. Hoje está na moda, né, os remédios aí para emagrecimento, muitas pessoas tomando de forma indiscriminada e tendo problema de saúde. Então a gente precisa ter cuidado com isso. E o essencial, gente, né, embora corpo e espírito seja essa comunhão perfeita, como eu disse, o essencial é o espírito. E o corpo perfeito é aquele que nós vamos desempenhar nossas atividades e que não é limitação. Exemplos. Jerônimo de Mendonça. Certa vez perguntaram para ele assim, qual que é o sonho que você tem assim na sua vida? Ele fala assim, conseguir virar para o lado quando eu estiver dormindo. Porque ele tinha uma paralisia, né, que não conseguia movimentar na vida. E numa família de muitos irmãos, se eu não me engano, 11, a mãe dele fala com ele assim, a mãe dele que não é espírita fala com ele assim, estou começando a acreditar nesses negócios seus aí, porque o único filho que eu tenho que não anda é o que menos para em casa. Por quê? Não era impeditivo para ele ir fazer palestra, falar do Evangelho. Na cama, trazer o Evangelho. Antônio Francisco Lisboa, nosso conhecido como Aleijadinho, não tinha as mãos, né? E olha as obras que fez. Quantos de nós, com um corpo perfeito, conseguiria fazer aquilo? Beethoven, a 9ª Sinfonia de Beethoven, ele compôs surdo. Ele teve uma doença que foi se agravando até ele perder a audição, e a 9ª Sinfonia, que é considerada uma das melodias, né, harmonias, músicas, de uma forma geral, mais belas da humanidade, foi composta com um Beethoven surdo. Porque é o espírito que é a parte inteligente. Não há limites para o espírito agir. Assim, né, de uma maneira relativa, enquanto estamos encarnados. Então, meus irmãos, cuidar do corpo e cuidar do espírito é cuidar de nós.
Quando eu estou fazendo uma prece, eu não estou cuidando só do espírito. Eu estou pedindo a Deus, estou entrando em conexão e cuidando deste sistema integral. As doenças, né? Elas começam no espírito. Começa no espírito, vai, muitas vezes chega no perispírito e desabrocha no corpo. Quando chega no corpo é o último alerta. A gente precisa agir. Então, cuidar do corpo é também prevenir, né? Mas prevenir com consciência. Chega no início do ano, a gente quer fazer exercício físico, né? Aí a pessoa nunca vai comprar pão, vai de carro, né? Para comprar pão e vira o ano, quer correr uma maratona. Cuidado, não é assim. Cuidar do corpo também é ter equilíbrio. Então começa devagar. Tem que avisar para o cérebro, estou querendo começar. Dar uma corridinha, né? Mas começa com uma caminhada. Aí depois caminha mais rápido, aí depois corre um pouquinho, caminha. Por quê? O cérebro vai entendendo, esse ser aqui, esse espírito aqui, está querendo começar a correr. Então eu preciso fazer o coração bater mais rápido para oxigenar mais. Preciso fortalecer algumas partes, metabolizar uma coisa ou outra ali. Né? Se vai de uma vez, muitas vezes acidenta, dá cãibra, aí frustra e não continua. Mas a gente não pode ser assim, né? 8 ou 80. O cuidado, ele exige equilíbrio. E o que é cuidar do espírito, gente? Cuidar do espírito é cuidar de tudo. É cuidar das decisões, é cuidar das companhias, é cuidar dos excessos. Porque o espírito, Emmanuel define vida para nós, no livro Pão Nosso. Vida são as experiências dignas da imortalidade. É tudo aquilo que o espírito leva para a imortalidade. Ou seja, viver é fazer o bem. Porque o mal a gente não vai levar para a eternidade. Então viver é fazer o bem. Tudo que a gente faz, que consegue levar conosco. Tá? Esse cuidado então precisa ser integral. Eu estou com uma doença, estou com um processo, estou com obsessão, está refletindo também no corpo físico, estou vindo fazendo tratamento, tomando passe, mas não deixe de ir ao médico. Né? Muita gente quer testar, falar assim, vou parar de tomar um remédio para ver se esse negócio de passe funciona mesmo. Porque se eu tomar um remédio, eu não sei se vai ser o passe ou se vai ser o remédio. Não. Cuidado integral. O que é do corpo, lógico, né? O passe vai refletir também no corpo, mas tem momentos que precisa da intervenção médica e para isso Deus permitiu o avanço da medicina e dos remédios. Né? Experiência a gente faz no laboratório, a gente isola uma coisa, né? Se eu quero saber se uma substância está fazendo um efeito ali e tem mais de uma, aí eu tiro uma e falo, é essa aqui? Não, é essa aqui. Opa, é essa aqui. Né? Lá a gente isola. Não, nosso corpo não. Corpo e espírito não se isolam, não faz experiência, não faz teste. A gente age com responsabilidade. Que Deus nos dê sabedoria, fé, equilíbrio e paz para nós cuidarmos desse sistema divino, maravilhoso que Deus construiu, espírito e corpo. Cuidar disso, gente, é cuidar da existência, é cuidar da nossa vida. Fazer exercício físico não vai ser bom só para o corpo, vai ser bom também para o espírito. Orar não vai ser bom só para o espírito, vai ser bom também para o corpo. Que nós tenhamos essa consciência de que precisamos desse cuidado contínuo, desse cuidado integral e que Jesus nos abençoe.